Imagina um rastreamento ocular desordenado. Imagina um aparente desinteresse social. Pensa no processamento visual e auditivo indiscriminado, nas sensibilidades atípicas, na preferência pela cognição a nível concreto. Tá? Pensa na aprendizagem conceitual prejudicada. Pensa na aprendizagem mecânica, nas rotinas repetitivas, tá? Pouco ou nada flexíveis. E ainda pensa no autocuidado deficiente, nas habilidades prejudicadas, na ansiedade, nas emoções disfóricas, nas estereotipias e mesmo nos comportamentos autolesivos. Então, todos esses sintomas, tá, são consequências de alterações encontradas no caminho natural do neurodesenvolvimento. Como é que a gente sabe disso? Porque o comportamento que eu acabei de descrever reflete uma interrupção no desenvolvimento que toca tanto a especialização regional como a integração cerebral. E a gente sabe de onde vem o problema. Tá? Só pode ser uma interrupção. Tá? Então, isso leva às tarefas mal coordenadas e sem foco, que depois a gente testemunha. Né? Isso leva à inadequação social, ao estresse e à inflexibilidade comportamental. Então, em síntese, as alterações e interrupções causadas pelo insulto neuronal são tão subjacentes aos sintomas TEA e TDAH porque afetam a conectividade funcional do cérebro. É disso que a gente vai falar agora, tá? E explicar a distribuição da conectividade cerebral que é encontrada no cérebro transtornado. Então vamos lá. Bom, a pesquisa recente leva a uma caracterização do TEA e do TDAH que descreve distúrbios de sistemas neurais distribuídos. Tá? Distúrbios de sistemas neurais distribuídos. Essa é a caracterização. Então, vários estudos, né, relatam ter sistematicamente encontrado o seguinte, tá? Primeiro, a subconectividade cortical generalizada, a superconectividade cortical local e a mistura das duas situações. Isso é encontrado em cérebros de TEA e TDAH. Isso dá força à tese que a conectividade cerebral interrompida é, de fato, a assinatura neural dos transtornos do neurodesenvolvimento. E eu quero reiterar aqui, o desenvolvimento inicial do cérebro envolve um equilíbrio delicado entre especialização regional e a formação de conexões entre as regiões. A gente viu isso aí, né? Para que a pessoa possa alcançar a integração funcional do cérebro. Tá? E também recapitular o seguinte, que as alterações encontradas na trajetória de desenvolvimento do cérebro TEA e TDAH representam a interrupção, tá? Tanto com respeito à especialização como à integração, como a gente viu no episódio anterior. Então, recapitulando essa conceituação. Agora, uma forma de quantificar a integração funcional do cérebro é examinar as interações neurais interregionais, tá? Porque isso deixa a gente correlacionar a atividade cerebral. É disso que trata a conectividade funcional. Então, tá? A conectividade funcional, ela lida com a correlação temporal entre eventos neurofisiológicos que estão espacialmente remotos. Você vê o timing do negócio. Tá? Então, em síntese, a conectividade funcional provê um índice da conversa cruzada, o crosstalk, entre as áreas cerebrais, tá?
que estão operando em esforço conjunto e coordenado para realizar uma dada tarefa, certo? Então, essa imagem mostra a conectividade funcional entre dois conjuntos de áreas cerebrais. Então, no painel superior, a gente vê uma alta correlação da conversa cruzada entre o precúneus, que está em vermelho, e o córtex pré-frontal medial, que está em azul. Enquanto que no painel inferior, a gente constata uma correlação mais fraca na conversa cruzada entre o precúneus em vermelho e a área motora suplementar em verde. Ok? Então, nota que no último caso, as amplitudes do sinal vermelho e do verde não se encaixam tão bem. Aí você consegue ver como é que a conversa está rolando, tá bom? Então, os sistemas de neurônios operando toda essa sinalização, tá, que faz essas conexões, tá, estão espalhados por todo o córtex cerebral. Tá? E tem tanto as células nervosas, tá, como os axônios. Então, aqui a gente tem, tá, um apanhado, tem uma variedade. Né? E as extensões de neurônios, né, ele tem a incumbência de fazer as conexões entre si. Então, tem esses tipos, tem as conexões entre si que são representadas aqui. Ó. E é a partir dessa amarração de axônios que as redes são formadas e o cérebro se desenvolve. Então, o desenvolvimento, você vê, né, que acontece com o tempo. Conforme o tempo passa, mais redes cada vez mais complexas são criadas, com maior capacidade de processamento, devido à ampliação da conectividade funcional, certo? Permite mais fluxo. Né? Então, resumidamente, imagina o seguinte: os neurônios do córtex estão organizados em duas dimensões. Tá? Duas dimensões. Em relação à superfície cortical, tá? Primeiro, tangencialmente à superfície. Tá? Quer dizer, áreas diferentes são dedicadas à variedade das modalidades funcionais. Certo? As modalidades estão organizadas, distanciadas tangencialmente. Tá? E cada área exibe um conjunto de características arquitetônicas distintas. E também um dado padrão de entrada e saída das conexões. Mais ou menos como ocorre com cabo elétrico. Quer dizer, a gente tem diferente tipo de cabo. Cada cabo tem um padrão de entrada e saída. Tá? E essas conexões axonais são extensões do neurônio. Tá? E por isso elas vão refletir a especificidade funcional dos neurônios de cada área. Então, por exemplo, o córtex auditivo recebe informação que parte de estruturas do ouvido, certo? Então tem essa ligação. Enquanto a informação visual parte da retina e chega no córtex visual. Certo? Isso tudo ocorre ao longo da superfície do córtex. Ok? Agora, na dimensão perpendicular, o córtex é composto essencialmente de seis camadas, e cada uma é definida pela densidade e a morfologia, quer dizer, a forma dos neurônios constituindo a camada. Então, ao longo de uma linha radial, através do córtex, a gente tem vários tipos de neurônios com diferentes propriedades fisiológicas e conexões axonais que tipificam cada camada. Tá vendo? É uma criação que ela é um desenvolvimento em si. É isso que você está interrompendo, certo?
quando tem insulto neuronal, evidentemente. Tá? Agora, resumindo, a gente tem os neurônios operando na dimensão que tangencia a superfície, trabalhando junto com os neurônios operando na dimensão perpendicular à superfície. Isso resulta em redes configuradas e habilitadas a integrar as emoções geradas no centro do cérebro com raciocínio e sistema sensorial que partem do córtex. Ok? E para ilustrar esse funcionamento conjunto, imagina que a regra geral para os neurônios de projeção em áreas sensoriais do córtex, tá? Parietal, aqui o sulco parietal frontal, por exemplo, que fica no lóbulo parietal, é a seguinte: os neurônios na camada superiores 2 e 3 enviam axônios de longa distância para as outras áreas corticais, tangenciando a superfície. Enquanto que os neurônios nas camadas 5 e 6, eles direcionam os axônios para alvos subcorticais, em direção ao centro do cérebro. Certo? Então, é assim que essa amarração se dá. É a coisa, a dimensão dela, a forma que ela desenvolve. Então, em síntese, a conectividade funcional provê um índice da conversa cruzada entre áreas e camadas cerebrais. Então, uma ótima maneira da gente observar o grau de integração cerebral das crianças e avaliar os desafios de coordenação, né, de esforços conjuntos entre as regiões cerebrais, porque o método lida precisamente com a correlação temporal entre eventos neurofisiológicos espacialmente remotos. Tá bom? Então é o seguinte, no próximo episódio a gente vai falar da mielina e como essa substância influencia a conectividade cerebral. Até lá.